Eu quero congratular a escolha do tópico para esse simpósio universitário pela extrema pertinência do tema para cristãos vivendo a essa altura da história, muitas vezes seduzidos e enfeitiçados pela cultura ao redor. Quero cumprimentar a você que vem de longe para ser parte da história desse simpósio. Quero agradecer à professora Ana Pérez pelo convite para a minha participação. Entre dois períodos como professor de teologia, que tenho estado servindo por muitos anos, eu tive a oportunidade de servir como pastor em Newark, New Jersey, e em Toronto, no Canadá, além de um curto período em Washington. Naquele tempo, os nossos filhos eram muito pequenos. E eu me lembro que no caminho da casa para a igreja, meu filho Lucas, que não devia ter mais do que 5, 6 anos, em diferentes ocasiões ele me dizia: pai, não serma muito. Eu não sei de onde ele arranjou esse verbo. O que eu vou dizer nessa manhã? Vou fazer uma introdução sobre o consumismo, para dar o contexto àqueles que não estão participando ou até aqui não participaram do simpósio, e então discutir o sábado a partir de duas perspectivas, de dois ângulos. O sábado como um convite divino ao repouso, do consumo, da febre consumista que nos aperta e sufoca, e em segundo lugar, o sábado como um teste final de lealdade. Embora o consumo não seja algo novo, e está ligado à própria história do homem no planeta Terra, esse não é o caso do consumismo. O consumo tem que ver com o uso legítimo dos recursos para manter a sobrevivência. O consumismo surge, contudo, na esteira da Revolução Industrial e foi grandemente expandido no século XX. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países europeus, ao redor dos séculos 17, 18 e 19, exceto pela elite rica, o consumo era em geral baseado na necessidade. Economizar, ser frugal era a norma para a maioria. Luxúrias, gastos desnecessários eram tipicamente condenados e vistos como extravagâncias supérfluas. Mas os tempos mudaram. A cultura atual apresenta o quadro de uma febre incontrolável, promovida de todas as formas para se ter e consumir. Produtos de grife, de um par de tênis a carros sofisticados. Além de posses de luxúrias disponíveis no mercado, tornaram-se um símbolo exterior de poder. Consumir é fashion. Consumir é ter estilo. No livro Global Problems and the Culture of Capitalism, Richard Robbins descreve como o consumismo desenvolveu-se praticamente nos Estados Unidos, é o seu campo de estudo, mas daí exportado para todas as partes. Ele fala de como luxúrias foram feitas parecer necessidades. Ele descreve de várias formas como isto aconteceu, mesmo em outras nações do mundo. Desenvolveu-se uma filosofia quanto à oferta e quanto à própria exposição dos produtos, o que inclui a evolução das lojas de departamento, onde todos os bens são apresentados de forma a seduzir as pessoas. A propaganda tornou-se efetivamente a alma do negócio. O advertising teve desenvolvimento revolucionário para influenciar a criação do consumidor,
O alvo dos propagandistas é agressivamente manipular os desejos das pessoas e criar valor nas comunidades, atribuindo a elas poder de se tornarem não apenas desejáveis, mas indispensáveis. Hoje, nos Estados Unidos, a maior nação consumista do planeta, são gastos 120 bilhões de dólares por ano em propaganda. Em outras partes do mundo, no total, 250 bilhões em todo o mundo. Criou-se a ideia do fashion, eu dizia, para agitar a ansiedade, a inquietação das pessoas em relação a possuir produtos que são novos e atualizados. O que é fashion, o que está na moda, pressiona as pessoas a comprar ou desejar comprar, não por necessidade, mas por estilo, primariamente, a partir do desejo de se ajustar àquilo que é considerado estar em moda. Para se criar uma economia consumista, teve que se expandir o crédito dos consumidores. O efeito disto foi um mega aumento do débito sobre pessoas e famílias, e as consequências até agora não foram avaliadas em todas as suas implicações. No seu livro, Global Problems and the Culture of Capitalism, indica o autor que como resultado, houve uma mudança nos valores do consumo. Criou-se uma mudança nos valores espirituais, nos valores intelectuais, com um sistema que encoraja o gasto e a demonstração de ostentação. Robin chega a indicar que houve uma mudança no mundo religioso, a teologia da prosperidade, a religião baseada no consumismo. A religião tornou-se, segundo ele, um modismo. Fala-se menos e menos do pecado, da culpa, e prevalece a ideia de que o mundo dos bens, ou no mundo dos bens, os homens e as mulheres podem encontrar o paraíso, livre de dor e de sofrimento. God through goods. Deus através dos bens. Uma visão materialista da vida passou a ser fortemente encorajada e promovida. A psicologia do consumismo encorajou o individualismo. Vivemos hoje na geração do eu. Ou como um documentário da BBC de Londres referiu-se, na cultura do eu, do ego. O consumismo agora ajuda a definir, a responder questões humanas básicas. Quem somos nós? Resposta: nós somos o que compramos e consumimos. Marcas e grifes ajudam a tornar a percepção em realidade, encorajando assim a compra baseada na moda. As pessoas passaram a recorrer àquilo que os psicólogos chamam do consumo compensatório, isto é, para se libertar do estresse, para se libertar da própria falta de tempo. O consumismo torna-se um alívio. O irônico é que o aumento da riqueza não torna as pessoas necessariamente mais realizadas e felizes. Como o professor Andrew Oswald, da Warwick University, indica, e a razão para isso é que na medida em que as pessoas têm mais posses, amplia-se também as suas necessidades, entre aspas, e elas passam a se comparar com pessoas maiores. As implicações são profundas, como os experimentos do professor Oswald sugerem. É difícil tornar uma sociedade feliz na medida em que as pessoas se tornam mais e mais ricas, porque os seres humanos constantemente estão olhando para os outros, buscando novos paradigmas de consumo. Esta é a maldição dos seres humanos, diz ele, as comparações. Um documentário ainda da BBC de Londres, no ano 2003, indicou que o americano médio hoje trabalha um mês a mais em relação aos anos 70. A professora Juliette Score, da Harvard University, autora do livro The Overworked American, observa que a cultura de longas horas de trabalho se espalharam como um câncer, levando a mais divórcios, a mais problemas sociais, mais trabalho para assegurar maior poder de consumo, mais consumo para uma forma de compensar pela perda de tempo. O materialismo e a propaganda da nossa sociedade
tornou-se mais fácil para as pessoas terem mais coisas, o que demanda mais renda, o que demanda mais trabalho, o que demanda ou se converte em maior separação da família. E como resultado, nós vivemos numa cultura onde as pessoas presenteiam coisas, julgando que as coisas substituem a sua mera, entre aspas, presença. Em média, o americano gasta 6 horas por semana. Não há testes ou estatísticas no Brasil, mas o americano gasta 6 horas por semana em compras, nos shoppings, enquanto no mesmo tempo ele gasta 40 minutos apenas, no mesmo período, brincando com seus filhos. E o prognóstico, amigos, é ainda pior, porque as novas gerações estão sendo domesticadas para o consumo. Ao completar 20 anos de idade, uma pessoa que assiste, em média, a televisão, terá visto 1 milhão de comerciais. E se pela contemplação nós somos transformados, as implicações são imensuráveis. Em 90% dos casos de divórcio, num livro que comprei recentemente sobre materialismo, brigas acerca do dinheiro desempenham um papel preponderante. O consumismo se manifesta economicamente numa crônica compulsão de comprar novos produtos e serviços com pequena ou nenhuma atenção à sua verdadeira necessidade, à sua verdadeira durabilidade, à sua origem e as consequências de tais produtos sobre o ambiente, o descarte. O consumismo é determinada por imensas fortunas gastas em propaganda, destinadas tanto a criar o desejo, como a assegurar as tendências que resultam do sistema de recompensa pessoal baseado na aquisição. Shopping until you drop. É o lema americano. Shop until you drop. Ou compre até você cair morto. É a descrição, talvez, da fixação dessa cultura. As próprias pessoas se tornaram um bem de consumo adequado para o mercado, visto no estupendo aumento de cirurgias cosméticas. Um recente artigo da Wall Street Journal estima-se que a cada ano 1.500.000 pessoas na América realizam cirurgias reparadoras. E lembre que o Brasil é um dos países de maior consumo das cirurgias cosméticas. Muitas dessas pessoas fazendo cirurgias desnecessárias e até colocando em risco a sua própria vida. Elas seriam incapazes de se darem a esse luxo se não fosse um outro problema criado pelo consumismo. As companhias de crédito especializadas em bancar a altos juros, capitalizando sobre a insegurança e a vaidade humanas. É claro que é impossível ganhar uma guerra contra você mesmo ou contra os seus desejos incontroláveis. Seria a palavra psicose muito forte para descrever a insanidade que tomou conta das pessoas? De fato, eu não creio. Observe a linha de raciocínio. Se posso imaginar, portanto eu desejo o que imagino. Se desejo, portanto, eu deveria possuir. E porque eu deveria possuir, eu necessito. E porque eu necessito, eu mereço. E se eu mereço, farei qualquer coisa para possuir o que mereço. Já viram as propagandas? Você merece. Você merece. Isto ou aquilo, você merece. Crianças são utilizadas. Toda sorte de artifício. É sobre esta compulsão artificial interna que a propaganda trabalha. Você pode imaginar, dizem eles. Claro, mas isso não tem que ver com nenhuma categoria filosófica. Você pode imaginar, porque lhe bombardearam pela propaganda. Por isso você pode imaginar. Você imagina simplesmente porque eles bombardearam os seus sentidos com imagens e o programaram até que você seja levado ao segundo passo. Eu desejo. E assim por diante. O consumismo fez refém o nascimento, o aniversário, o casamento e a própria morte.
Todos estes se tornaram eventos consumistas. Para milhões de pessoas, tudo passou a ser dirigido por uma compulsão obsessiva. Esportes, música, entretenimento, viagem. Passamos por um processo de doutrinamento, de lavagem cerebral. As pessoas têm as mais exóticas informações e uma atitude de submissão irracional ao que lhe dizem. Em uma palavra, o consumismo está progressivamente conduzindo a sociedade ao suicídio. Assim, nós temos, na cultura moderna, um encontro marcado com o desastre. O tempo, precioso elemento da nossa vida, é trocado por dinheiro para se comprar mais coisas que, na maioria das vezes, não temos tempo para desfrutar. O pouco de tempo que sobra é devorado por programas de televisão cada vez mais medíocres, entremeados de propagandas mais espetaculares, cujo propósito é aguçar ainda mais o apetite por mais coisas. Nossas crianças foram seduzidas e se tornam cada vez mais exigentes, convencidas de que o valor próprio está baseado nesse ou naquele produto que se possa ter. Quando se tornarem os adolescentes, quando estas crianças se tornarem adolescentes, eles provavelmente serão infelizes, mesmo se providos de um infinito suprimento de coisas. Eles serão marcados por um permanente estado de tédio, porque a ironia perversa é esta: quanto mais nós suprimos necessidades falsas, artificiais, criadas pela propaganda, mais vazios nos tornamos das nossas necessidades verdadeiras e reais. A propaganda passou a utilizar o endosso de celebridades. Isso a partir da década de 20 do século passado. A propaganda passou a utilizar o endosso de celebridades para nos convencer. Passou a erotizar praticamente tudo o que você possa imaginar que se venda. Quanto mais consumismo se alastra, mais fraco é o incentivo para as indústrias produzirem produtos de longa vida ou de qualidade. Mais ordinários e descartáveis se tornam os produtos. Mais e mais os mercados de todo mundo estão sendo invadidos por produtos de baixo custo, mas com a equivalente qualidade baixa, satisfazendo a sede de lucro daqueles que produzem tais bens. Luxo é lixo e lixo é luxo. Amigos, esta é a Babilônia em que nós vivemos, inventada não apenas pelo gênio dos homens, mas por forças sobrenaturais, promovida pelo próprio príncipe das trevas, destinada a anuviar a mente, a anestesiar os sentidos e a percepção das pessoas. Esse é o cenário. Testemunhamos em todas as partes o triunfo da propaganda sobre a verdade. Tornou-se praticamente impossível você persuadir as pessoas que passaram a crer que o anormal é normal. Vivemos em meio a uma insanidade generalizada, onde nós próprios não sabemos até que ponto nós estamos sendo afetados. Você próprio não sabe até que ponto você está sendo afetado. Onde as pessoas se tornaram quase que robôs, até o ponto de dirigirem em meio do tráfego a cada dia, correndo de um lado para o outro para chegar a tempo, enfrentando as pressões de todos os lados, tentando manter a sua cabeça fora da água das pressões que ela enfrenta. Não é de admirar que 1 em cada 5 pessoas hoje é diagnosticada mentalmente enferma. Mais do que em qualquer outro tempo da história, necessitamos redescobrir o poder restaurador do descanso do sábado. Diferente do batismo, diferente da Santa Ceia, diferente do lava-pés, o sábado é um símbolo instituído por Deus no início da história humana. Ele vem da perfeição original, ele traz o hálito do Éden. Assim, o sábado transcende qualquer raça ou religião e foi dado como um presente de Deus ao homem no clímax da criação. Foi instituído para o primeiro homem, mas intencionado para todos os homens e em todos os tempos. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Lemos: havendo Deus criado
todas as suas coisas, ou a sua obra, ele descansou, abençoou e santificou o sétimo dia. No esquema da criação, note, Deus move-se do espaço para o tempo. E claramente o tempo se divide em tempo ordinário e tempo especial. O tempo ordinário flui na direção do tempo especial. Em tal esquema, a criação não é um fim em si mesma. O homem não encontra realização plena nos dias da semana, nos dias ordinários, do tempo ordinário, naquilo que ele possa ali fazer, ou comprar, ou vender. O homem não foi feito para as coisas. Esse é o ensino básico da semana da criação de Deus. O alvo final da vida, das atividades da semana, não é encontrado no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ou no sexto dia da semana. O clímax da criação é o repouso do homem na presença de Deus. O sábado é um memorial perpétuo para o homem. E de que para o homem a realização plena não é alcançada nos dias do tempo ordinário, como se ele fosse uma besta de carga. O alvo final da vida é comunhão com Deus. Essa prioridade da comunhão com Deus sobre a atividade dos dias comuns da semana é claramente indicado pelo fato de que o homem foi criado no último dia da semana da criação. O homem foi criado no sexto dia da semana. O sábado, portanto, foi o seu primeiro dia. Adão e Eva não repousaram porque eles estivessem cansados do trabalho. Eles não haviam trabalhado ainda. Eles repousaram para comungar com o Criador. O sábado é o sétimo dia da criação, mas é o primeiro dia do homem. Antes de iniciar qualquer atividade, esta é a lição. Antes de iniciar qualquer atividade, o homem necessita encontrar-se com Deus. Necessitamos ter as nossas prioridades, o nosso espírito, a nossa visão ajustada ou alinhada por Ele. Note, o sábado não tem apenas que ver com a semana que passou, o sábado tem que ver também com a semana que segue, porque precisamos ter os nossos olhos abertos. Nossos olhos precisam ser abertos para que vejamos o que é fundamental em comparação com as muitas outras alternativas disponíveis. É o homem em rebelião que encontra realização no tempo ordinário. Repito, é o homem em rebelião que encontra realização no tempo ordinário, comprando, vendendo ou fazendo qualquer outra coisa ditada pelos marqueteiros, mas que recusa avançar para o tempo sagrado. Fixação no 6. Não temos tempo de explorar todos os aspectos do número da besta. Mas basicamente, o número da besta é essa fixação no 6, 6, 6, que se recusa a avançar para o sétimo. Esse é o número de Babilônia, no qual o homem produz o seu melhor, mas o melhor do homem sem Deus. Quando o texto diz que Deus abençoou o sábado, a noção bíblica de bênção é uma das mais ricas das Escrituras. Através da bênção divina, o sábado recebe um poder beneficiador, um poder vitalizante, através do qual a existência humana é enriquecida. A existência humana alcança a sua plena realização. O sábado se torna uma fonte inigualável de benefício no ciclo semanal. O texto afirma ainda que Deus santificou. No hebraico, a noção básica de santificar é separar. Deus separou o sábado para um propósito, para cumprir um propósito especial na vida do homem. Desde a queda, o homem já não vive mais no mundo perfeito, no mundo original. Vivemos num contexto imperfeito a esta altura da história. Vivemos num tempo de turbulência, num tempo marcado pelo caos e a desordem, onde a nossa própria noção de humanidade foi perturbada. Esta é a permanente mensagem do sábado. Semanalmente, o sábado traz a reafirmação de esperança de que as nossas origens, o nosso destino não depende daquilo que nós tenhamos, ou compremos, ou consumamos. Nossas origens estão enraizadas em Deus.
É Ele quem nos dá o senso de continuidade com o passado. É Ele que nos dá segurança e certeza para o futuro. É Ele quem nos convida a repousar enquanto nós vivemos nesse tempo intermediário de intranquilidade, de turbulência, criado pelo pecado e pela rebelião da natureza caída, enquanto aguardamos a paz e a comunhão final com Ele. O sábado não é um feriado. O sábado não é um dia de folga. O sábado não é um holiday. Esses se tornaram os maiores dias do mercado. O sábado é o dia de comunhão na presença de Deus, aquele que unicamente pode restaurar, que pode curar a nossa alma e dar-lhe verdadeiro descanso. A cultura moderna, com seu intenso ativismo, fez-nos perder o ritmo essencial. A nossa cultura invariavelmente idolatra a atividade, a ação e a realização, vistos como melhor do que o repouso. Fomos envenenados com a crença hipnótica. Em nossa orientação para o sucesso, nós fomos seduzidos pela promessa do mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais satisfação, mais compras, mais consumo, mais informação, mais influência, mais posses, mais diversão. A cultura do mais. Vivemos sob pressão corrosiva. A vida de sucesso como definido pelos gurus, pelos barões da mídia, que nos fazem entrar em guerra com o nosso próprio espírito, com o nosso próprio corpo, empurrando-nos, puxando-nos, exprimindo, coagindo cada um de nós além dos limites da nossa possibilidade. Nos orgulhamos às vezes da nossa exaustão, como se isso fosse um troféu. Nos envaidecemos da habilidade de viver sob estresse, e para muitos isso é visto como uma marca de caráter. Quanto mais ocupados, mais importantes nós nos sentimos. Não estar disponível para a família, não estar disponível para a esposa, não estar disponível para o esposo, para os filhos, não ser capaz de encontrar tempo para Deus, para compromissos espirituais e para apreciar as coisas essenciais da vida, parece para muitos razão para se sentirem superiores como deuses do Olimpo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o convite divino. Da mesma forma que necessitamos esperar até que as trevas venham para que possamos contemplar as estrelas. É unicamente no repouso, na presença de Deus, que podemos descobrir a sabedoria para entender o que realmente conta, o que realmente é importante em nossa curta passagem pela vida. O repouso ordenado por Deus, irmãos, é a enzima essencial, tão essencial à vida, tão necessário como o próprio ar que nós respiramos. Amigos universitários, irmãos e irmãs, note o que eu vou dizer. Essa é a minha punchline. É a linha que você escolhe como sendo a marca do que você está dizendo. Não somos nós quem guarda o sábado. É o sábado que nos guarda. Devidamente entendido, corretamente observado, como o símbolo de Cristo, o verdadeiro repouso. O sábado, o repouso do sábado nos guarda das ilusões humanas que nos aprisionam, que nos prendem em arapucas e gaiolas como bichos. Nos guarda e nos liberta das idolatrias da cultura. Um grande engano, amigos, é julgar que as pessoas que não creem em Deus estão livres para não crer em nada. Esse é outro engano da propaganda. A pessoa que não crê em Deus torna-se vulnerável para crer em qualquer bobagem, qualquer insanidade que apareça no mercado. Qualquer modismo, qualquer tolice que apareça promovida pela propaganda. O sábado nos guarda da insanidade criada pelas forças do mercado ao nosso redor.
O sábado é a nossa afirmação de dependência no Criador, quando no pôr do sol da sexta-feira eu paro minhas atividades comuns, importante como elas possam ser. Eu estou afirmando que a minha vida não depende dos meus estudos. Estou afirmando que a minha vida não depende do meu trabalho, dos meus negócios, da minha conta bancária, do meu sucesso secular, daquilo que eu possa obter, comprar ou vender e consumir. Ao repousar na presença de Deus, essencialmente eu estou afirmando que a minha vida depende dele. Ao repousar sem as preocupações que geralmente nos esmagam, que aceleram o ritmo do nosso batimento cardíaco, que altera ou que intensifica a nossa pressão arterial, esse é um sinal de confiança. Sabe por quê? Porque você realmente pode descansar apenas quando você está seguro. O sábado pode apenas começar para mim quando eu fecho o escritório, quando eu fecho a fábrica, quando eu desligo o computador e me afasto das preocupações do mercado, quando eu me afasto das preocupações com os exames ou dos possíveis problemas que são parte da nossa vida nesse planeta. Nas Escrituras, como símbolo da criação, o sábado é a relembrança semanal de que Deus é o Criador. Ele é, em última análise, responsável pela sua criação. Nós não estamos à deriva em águas não mapeadas, vítimas de forças cegas do acaso, como o mercado pode proclamar que somos o que consumimos, e isto pode fazer eco com a insegurança humana enterrada nos porões do nosso psiquismo. O sábado me diz outra coisa. O sábado lhe diz, querido irmão, querida irmã, ele lhe diz uma outra coisa. Você é criatura de Deus, um ser único, de valor extraordinário. O sábado, portanto, restaura a nossa identidade destruída pela força da propaganda consumista. Relembra-nos quem nós somos. O desejo de criar uma pausa semanal é o solene reconhecimento de que somos criaturas de Deus e não unidades econômicas com valor apenas para as companhias quando nós contribuímos para o lucro delas. Daqueles que fazem a propaganda dos seus produtos sem qualquer consideração pelo fato de que nós podemos nos tornar dependentes, podemos nos tornar obesos, podemos nos tornar doentes, enfermos pelo consumo de tais produtos. Eles não são preocupados com isto. O sábado é símbolo de verdadeira libertação. Volto a insistir. Nas Escrituras você encontra 2 textos dos 10 mandamentos. O texto de Êxodo 20 coloca o sábado ligado à criação. Mas você tem uma outra versão da lei que aparece, os mesmos 10 mandamentos que aparecem em Deuteronômio 5. E aqui o sábado é ligado com a libertação do Egito. Guarda o dia do sábado, diz o texto. Deuteronômio capítulo 12, capítulo 5, verso 12. Porque te lembrará que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus se tirou dali com mão poderosa e braço estendido. As duas ideias se convergem. A lembrança semanal da criação, quem somos, a quem pertencemos. A lembrança semanal de libertação, porque a nossa cultura se tornou num grande Egito. Libertação, inclusive, do consumismo, da idolatria de comprar, e de sermos escravos de esquemas de propaganda e de fantasias do mercado. O sábado permanece a eterna lembrança de que o homem não foi feito para as coisas. O sábado é o dia de comunhão. Esse dia provê uma oportunidade para satisfazermos as nossas necessidades de conexão, de nos reunirmos com família, com amigos, irmãos e irmãs em espírito de amor fraterno, de encorajamento, um dia para ser gasto uns com os outros, para preencher o vazio das necessidades espirituais e emocionais dos nossos irmãos e irmãs. O sábado é dia de repouso,
Repouso físico, claro, é uma das cruciais funções da observância do sábado, assegurando que experimentamos repouso espiritual, mental, físico, social e emocional. Tal mudança no ciclo semanal rejuvenesce a mente e o corpo e o espírito, e, portanto, supre equilíbrio indispensável à vida. O repouso do sábado é uma prática estabilizadora que promove maior saúde e felicidade. Meus queridos irmãos, verdadeiro repouso não se alcança nos shoppings, como se tornou prática de alguns. Verdadeiro repouso não se alcança nem mesmo simplesmente dormindo. É fato médico que você pode dormir sem descansar. Verdadeiro repouso não vem com as pílulas ou medicamentos para se dormir, ou com férias exóticas no Hawaii ou nas Bahamas. Verdadeiro repouso está perto de você. O salmista disse: a minha alma encontra descanso somente em ti, ó Senhor. Ele é a minha rocha e a minha salvação. O sábado é ainda oportunidade para servir. A idolatria consumista encolheu o tempo das pessoas. Não temos tempo nem para conhecer nossos vizinhos, quanto mais para servir aos outros. Jesus passou grande parte do seu ministério servindo. Seu exemplo permanece ainda válido para os seus seguidores hoje. Visitar alguém enfermo, alguém idoso, levar conforto e ajuda a alguém é parte da observância legítima do sábado. E finalmente eu dedico alguns minutos para falar do sábado como um teste do fim. Finalmente nós precisamos nos lembrar que no contexto da Babilônia, em que o mundo moderno se tornou, a Babilônia econômica, social, religiosa, que se tornou, nós somos desafiados pela primeira mensagem angélica, com significado especial para os adventistas no tempo do fim. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez os céus, o mar e a terra e a fonte das águas. A linguagem é tirada do 4º mandamento. Nos capítulos 13 e 14 do Apocalipse, o verbo adorar aparece pelo menos 8 vezes. Adorai, adorai. E você pode tanto adorar a Deus como adorar a besta, ou adorar Babilônia. No livro do Apocalipse, e não temos tempo para discutir essa apresentação do capítulo 13 e 14 do Apocalipse de uma trindade formada do demônio, que se tornou o príncipe desse mundo, que é uma contrafação do verdadeiro Deus, da besta que surge do mar, que é uma contrafação do Filho, e da besta que surgiu da terra, que é uma contrafação do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Assim que no final, o conflito será de uma trindade contra outra trindade, cada uma conclamando as pessoas a adoração verdadeira ou falsa, cada uma armada com 3 anjos, ou 3 espíritos imundos, como de rãs demoníacas, em Apocalipse 16, 13 e 14. Cada uma com um sinal de adoração, ou o selo de Deus, ou a marca da besta. Os adventistas historicamente têm crido que no final o sábado há de desempenhar um papel de relevância em todo esse conflito. Eu tenho ensinado aos alunos na classe de escatologia que há 3 razões porque o sábado se torna importante no tempo do fim. Em primeiro lugar, porque se corretamente entendido, o sábado é a resposta ideal ao Evangelho. O Evangelho diz que Jesus Cristo assegurou por nós aquilo que nós não poderíamos assegurar por nós próprios. Isto é, a posição correta diante de Deus. Segundo Romanos 3, 21 a 24, não pela lei. Não podemos acrescentar nada à obra perfeita de Cristo em nosso favor. A única resposta adequada é descansar na obra completa de Cristo. O sábado é a resposta ideal ao Evangelho, porque ele está fundamentado no princípio do repouso depois da obra terminada. Você se lembra na primeira criação, no Jardim do Éden? Deus descansou depois de ter a sua obra completa. Na cruz,
Numa outra sexta-feira, e segundo São João 9 ou 19:41, num outro jardim. Já prestou atenção nisso? E no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Numa outra sexta-feira, ao pender a sua cabeça em trevas, ele bradou: está consumado, a sua obra estava completa. O sábado é o convite para você descansar na obra completa de Cristo, sem nenhum esforço do ponto de vista de busca de salvação. O primeiro trabalho dos cristãos é repousar na obra completa de Cristo. Como o repouso foi a primeira atividade de Adão no jardim do Éden. O tempo é diferente do espaço. Ao espaço você vai. Deus não marcou conosco encontro no espaço, mas Deus marcou conosco um encontro no tempo. Por quê? Repito, ao espaço você vai. Tem que ver com geografia. O tempo não tem que ver com isso. O tempo vem a você como um símbolo de graça, baseado na completa obra de Jesus Cristo realizada por nós. Uma segunda razão que torna o sábado importante é que o sábado, ele é o único mandamento que não está baseado no ponto de vista lógico. Todos os demais mandamentos têm uma razão lógica para você obedecê-los. Mas o sábado, não há nenhuma razão lógica. O quarto mandamento é o único que não tem base lógica. Para a obediência. Ele está baseado apenas na obediência à ordem de Deus. Ele está baseado exclusivamente na autoridade de Deus. E é obedecido apenas em resposta de obediência. Não há lógica, não há razão egoísta. O mandamento do sábado é como a árvore da ciência do bem e do mal. Nenhuma razão exterior para você, Adão e Eva, não comerem, não participarem da árvore. A única razão era porque Deus havia feito uma proibição. Nenhuma outra razão evidente. No final, o sábado se tornará um teste superior do espírito de obediência, que determina a quem nós realmente servimos. Um teste de obediência à autoridade divina, às vozes humanas, às vozes da cultura, às vozes do mercado, as vozes religiosas estarão lhe dizendo para que você esqueça aquilo que Deus mandou você lembrar. Questão: com que autoridade você permanece? Finalmente, o sábado, como teste final, será importante porque ele é parte da nossa determinação de seguir a Cristo de forma plena. Jesus guardou o sábado. Eu digo aos meus alunos, Jesus morreu na sexta-feira, passou o sábado em repouso. Alguém disse que a morte não é repouso, discordo. Nós precisamos pensar do ponto de vista teológico. Ele não precisaria ter passado 24 horas no túmulo, ele poderia ter ressuscitado 2, 3 horas depois. Na morte ele deu exemplo, da mesma forma que ele guardou o sábado em dia, em sua vida. O sábado como teste daqueles que realmente estão determinados a seguir a Cristo todo o caminho. A questão do teste final com relação ao sábado é que a cultura, as forças religiosas saberão como explorar essa falta de lógica. Todas as vozes estarão lhe dizendo ao seu redor de que não há razão de fato. Indicarão que não há razão para você se preocupar com o sábado. No tempo da grande obra de engano, o aparentemente arbitrário teste de lealdade, como esse oferecido pelo livro do Apocalipse, terá força especial. Repito, a cultura, vozes ao seu redor, o mercado, a religião, estarão lhe dizendo para você esquecer aquilo que Deus lhe mandou lembrar. Conclusão, querido irmão, querido jovem, universitários, dias virão quando a obediência ao quarto mandamento
em particular, se tornará o teste de fogo. Hoje, em meio à confusão materialista que nos cerca, somos chamados a exercer fé, a iniciar nosso preparo para esse tempo. Lembre-se, amigos, as crises não mudam o caráter, as crises apenas revelam o caráter. Sabe por que a propaganda consumista é tão forte? Por causa das suas promessas falsas. A propaganda é de fato um falso profeta. Aprenda a descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Em sua vida, deixe Deus ser o grande e os homens pequenos. Aprenda a relativizar as vozes humanas. As Escrituras antecipam a queda de Babilônia com todo o seu comércio, propaganda e mentira. Termino dizendo, nós fomos criados para uma pessoa, Jesus Cristo. E fomos criados para um lugar, o seu reino. Seja uma testemunha de Cristo aonde você estiver, aonde você vive, aonde você estuda. Seja lá no Amazonas, lá em Manaus. Seja uma testemunha de Cristo aí, aonde você vive, estuda, serve, trabalha. Aprenda a colocar Jesus Cristo como o centro da sua vida. Li algum tempo atrás, num livro de Billy Graham, um pequeno soneto. E eu termino com ele. Está escrito na minha Bíblia. Senhor Jesus, enche-me do teu Santo Espírito, porque mais cheio quero estar. Eu, o menor de todos os vasos, posso em muito transbordar. Deus abençoe você.